Bom, pessoal, tudo bom? Boa noite. Eu sou Carlos Nogueira, atualmente presidente da Bravec, e com satisfação a gente se encontra para conversar com dois colegas extremamente renomados na área da reprodução, o Dr. Lorenzo Segaminazzi e a Dr. Yata Boccari. A gente também tem a satisfação de estar iniciando essa fase da diretoria ou dessa nova gestão com os webinários que inauguram a nova área de membro também da Bravec lá no site. Então, quem puder ter acesso, por favor, busque lá o site da Bravec. E a gente vai fazer uma série, então, de encontros, assim, de webinar. Provavelmente daqui a 15 dias a gente já tem um outro sobre sanidade e vamos iniciar, então, terminar o ano e iniciar o próximo com essa programação. Essa é uma forma de a gente avançar em algumas discussões técnicas, algumas discussões relacionadas à ética, boas práticas, ou seja, pensando, né, na qualificação e na educação continuada do profissional de medicina de equinos, né, que é essa grande função da Bravec. Então, com satisfação, a gente apresenta para vocês os colegas e eu passo inicialmente ainda a palavra para o Dr. Hélio, nosso vice-presidente, e depois, na sequência, então, a gente já começa o tema dessa nossa apresentação hoje à noite. Dom Boa Hélio. noite obrigado. Boa noite a todos. Presidente Nogueira, prazer em revê-lo novamente mais uma vez, doutora Bruna. Prazer em conhecer Lourenço, que eu não conhecia, né, a doutora Iata. Bem-vindas ao evento inicial, o pontapé desse sistema que a gente pretende implementar para os sócios. Eu acho que a gente gostaria de ver a participação de vocês nas perguntas e ao longo do ano, né? A proposta da gente e da diretoria é transformar a Bravec num grande centro de educação continuada para o médico veterinário de equino no país. E se divirtam e aproveitem bastante, que tem muita gente aqui que pode transferir conhecimento com facilidade. Boa noite a todos. Perfeito, doutor Hélio, obrigado. Está com a gente a doutora Bruna Curcio, que faz parte da nossa diretoria, né, como tesoureira. E o que a gente combinou com a doutora Iata e o doutor Lorenzo é que eles vão fazer um resumo, né, das duas aulas que cada um dos dois gravaram e que estão disponíveis, né, também lá no nosso site, e que vocês tiveram acesso, e quem não teve acesso depois pode ir lá buscar. E aí, a partir desse resumo, a gente começa então a receber as perguntas, né? E vamos contar então com esse bate-papo, que quem puder participar entenda que é um momento descontraído, né? Que os colegas, né, realmente têm uma grande experiência, é um momento de a gente tirar dúvida. Então, não tem pergunta boba, no sentido, né, de o pessoal se acanhar, e é um momento para a gente avançar aí no conhecimento, né, relacionado ao tema reprodução, principalmente, né, relacionado à ego. Doutora Iata, por deferência, né, as moças, né, as senhoras, uma satisfação tê-la com a gente. Muito obrigada ao professor Carlos, professor Hélio, professora Bruna e o professor Lorenzo. É um prazer estar aqui hoje iniciando essa série da Bravec, super legal. A Bravec foi um dos primeiros congressos que eu fui quando eu ainda era aluna de veterinária lá na Universidade Federal do Piauí, então é uma honra bem grande estar aqui agora como palestrante nessa mesa redonda, nessa discussão de assuntos interessantes para a reprodução. A palestra, eu dei duas palestras que estão gravadas, né, como o professor Nogueira falou, e a primeira foi sobre o uso de ultrassom em éguas não gestantes. Então, nessa palestra, eu falei sobre um pouco de palpação transretal, que a gente nunca pode começar a fazer ou pensar em fazer ultrassom transretal antes de fazer uma palpação bem cuidadosa e detalhada. E depois comecei a delinear o que é que a gente espera encontrar em uma égua normal, não gestante, com ultrassom, começando da parte caudal, então da cervix, e falando sobre todos os achados que a gente espera encontrar, tanto no estro como no diestro, nas éguas. E depois, como a gente é veterinário e sempre tem que trabalhar com os casos anormais, né? O que que a gente espera encontrar em éguas problemas? O que que a gente pode encontrar de errado com a cervix da égua? O que que a gente pode encontrar de problema de patologia no útero, nos ovários? E terminando com alguns casos interessantes da clínica. E falei bem pouquinho, mas falei um pouco sobre pesquisas que a gente faz aqui que o uso do ultrassom é essencial. Daí, na segunda palestra, é usando o ultrassom em éguas gestantes.
Então, aqui falando sobre alguns dos achados que a gente vai encontrar em éguas normais, começando com a gestação normal, e meio que um cronograma, cronologia de o que é normal, o que a gente pode fazer com ultrassom, como sexagem fetal. Se você não sabe o dia da ovulação dessa égua, como é que você pode estimar o dia da gestação dessa égua? E, novamente, terminando com alguns casos de gestações anormais e o que a gente pode usar o nosso ultrassom para ajudar no diagnóstico e fazer um tratamento mais rápido dessa égua para ter melhores resultados. E também terminei falando um pouquinho de uma das pesquisas que a gente faz aqui, que a gente fez aqui, que publicou recentemente, com éguas que tinham placentite. Então, foram essas duas palestras que eu compartilhei com o grupo. Perfeito, ótimo. Sem dúvida, duas aulas espetaculares, né? O pessoal que pôde assistir, por favor, né? Façam perguntas para tirar dúvida e o pessoal que não tem oportunidade de assistir está à disposição, então, para que o pessoal tenha acesso. Doutor Lourenço, satisfação em tê-lo com a gente aqui, né? Um grande amigo nosso, ex-aluno, parceiro, e tem já um bom tempo colaborado com a Bravec. Se tu puder também fazer um comentário assim, na mesma linha, né? Um resumão do que foram as aulas, para depois a gente começar a discussão, eu te agradeço. Claro, professor. Sempre um prazer estar aí, de volta, voltando, como ele diz, para casa, às vezes, né? Sempre que precisar, sabe que só chamar. A gente podendo ajudar, a gente está à disposição. Então, a palestra também, a gente fez duas palestras para colaborar aí com esse intuito de educação continuada da Bravec. Comecei falando de endometrite. Eu acho que endometrite, todo mundo que trabalha com cavalo, né, na reprodução, sabe o quão importante é entender o diagnóstico, entender a patofisiologia, entender como tratar a égua. Todo mundo vai ter éguas que vão acumular fluido, que vão ser subférteis, que vão ter problemas de inflamação exacerbada pós-cobertura e tem que entender o que acontece nesses animais. Então a gente tentou explicar na palestra toda a patofisiologia relacionada sobre a resposta inflamatória pós-cobertura, a diferença quando a gente fala de éguas resistentes, éguas susceptíveis, como que a gente classifica elas, e daí a gente partiu também para alguns diagnósticos, possíveis terapias, tentei falar bastante na palestra para quem puder ouvir sobre terapias alternativas. Além de falar de alguns diagnósticos alternativos também para aquelas éguas que a gente comenta que são as éguas difíceis de diagnosticar, a gente também falou bastante de terapia alternativa e daí a gente inclui iodopovidona, PRP, célula-tronco, botukiller, todas aquelas ozônio também comentei um pouco, não tenho tanta prática clínica com ozônio, mas fiz algumas pesquisas no meu tempo em Botucatu ainda, então a gente consegue delimitar um pouquinho o para que e quando essas práticas clínicas são válidas para a gente usar nas nossas éguas com endometrite e naquelas éguas que a gente sabe que são suscetíveis à endometrite. E daí na segunda palestra a gente saiu um pouquinho da fêmea, né? E pulamos para o macho, não completamente, mas a gente resolveu falar um pouquinho sobre aquele sêmen refrigerado de má qualidade, que também é a mesma coisa que, da mesma forma que todos os práticos de campo, eles vão ter que trabalhar com égua com endometrite, seja suscetível a endometrite, seja endometrite bacteriana ou fúngica, todo mundo uma hora vai receber um sêmen de má qualidade, e a gente sabe que tem aquela classificação dos garanhões que eles são os good coolers ou os bons refrigeradores, que são aqueles cavalos que a gente não tem que fazer muita coisa, a gente vai ali, coleta, dilui
2, 3 para 1, envia e o sêmen chega a bala, porque eles são bons. Mas a gente sabe que isso não é o geral. Muitos cavalos eles vão sofrer o processo de manipulação e a gente vai ter aqueles cavalos que eles não refrigeram bem, então a gente tem que processar eles melhores ainda para poder que o nosso colega tenha um sêmen de boa qualidade para inseminar a égua. E daí a gente tentou na palestra trazer algumas alternativas, não só para mostrar como processar esse sêmen de boa maneira, falando em lavagem do pênis, de métodos de coleta adequado, diluição adequada, o porquê que a gente dilui sêmen a 50 milhões por ml, o porquê que a gente diz que o sêmen tem que ser pelo menos 3 partes de diluente para uma parte de sêmen. Isso aí tudo eu tentei explicar lá, porque isso aí não veio da cabeça do professor Nogueira, da cabeça do professor Lourenço, isso aí foi o Charles Love e o Warner há anos atrás que pesquisaram e descobriram essas coisas, o Jaskol. Então são coisas que a gente tem que levar para a nossa prática clínica. E aí também algumas alternativas para a gente poder manejar aquele sêmen que a gente recebe de má qualidade. E seja porque o cavalo é um bad cooler, seja porque muitas vezes alguns colegas não sabem a maneira adequada, infelizmente, de processar o sêmen e acabam enviando amostras que, que chegam com uma baixa qualidade, a gente fala. Então, esses foram os tópicos e o que a gente tentou abordar nessas 2 palestras. Eu espero que tenha conseguido ajudar a todos com isso aí. Perfeito, Lorenzo. É super bom, né? Sem dúvida, né, essas 4 aulas, né, que vocês ofereceram, né, para a gente são sensacionais porque são a base do dia a dia, né, do que os colegas que trabalham com ginecologia, né, como tu falou em relação ao macho também, precisam para resolver seus problemas, vou falar assim, né? Então, essa base da clínica tanto para o macho como para a fêmea é fundamental e as biotécnicas entram como uma ferramenta espetacular aí, mas sem dúvida precisam ser, né, trabalhadas da forma adequada. Professora Bruna, passo a bola para se tu quer começar jogando, fazendo alguma pergunta e aí a gente vai já coletando o que o pessoal tem de dúvida também e a gente começa o bate-papo aí. Fica à vontade. Bom, boa noite a todos, né, que ainda não tinha me apresentado. É um prazer, né, estar aqui hoje, então, dando início a essa série de webinars. Queria agradecer muito aos nossos palestrantes, professor Iata e professor Lourenço, que foram, né, muito receptivos, sempre com nossos cronogramas aí apertados e deu tudo certo, e nos ofereceram esse material de, né, muita qualidade. Eu tenho várias perguntas, na verdade. Eu acho que eu vou começar com uma que é a nossa área de trabalho, né, Iata, aí em paralelo, que é a parte da avaliação das éguas gestantes, né, que a gente trabalha bastante aqui também com a placentite. E a gente ainda tem a questão aqui do hospital veterinário, né, eu não sei se tu faz essa parte também aí no Texas, e a gente tem trabalhado muito a questão aí, independente da placentite, né, o monitoramento dessas éguas que a gente chama de gestação de risco. Uma égua que veio com cólica, uma colite, uma pleurite, égua que fez cirurgia de cólica, inclusive. E a gente, toda vez, né, incrementa com mais algum marcador, mais algum exame, mas uma coisa que a gente ainda tem bastante dificuldade de utilizar, que é quando a gente consegue ver alguma alteração realmente, né, já não tem muito o que fazer, é a questão da frequência cardíaca fetal, né, Iata? Não sei se tu comentou sobre isso, qual é a tua opinião, ou quais seriam as tuas dicas aí para o monitoramento dessas éguas gestantes com essas situações clínicas graves, né? Essas éguas que a gente considera de risco. Sim. Legal você perguntar isso, Bru, porque eu estou indo essa semana para um congresso que vai ter aqui, a West Coast Symposium, que é um congresso que a UC Davis está organizando. Acho que a gente até comentou sobre esse congresso, né, Bru? Mas esse congresso vão ter palestras, uma das palestras vai ser da Dr. Rinaldi,
que é a super expert em fazer diagnóstico de gestação, exame de ultrassom, ultrassom focando em éguas gestantes. E vai ter também um dia que vai ter uma aula prática e eu vou ajudar a ensinar essa aula prática junto com ela. Então, o que ela fez muita pesquisa, tem muita publicação, são vários parâmetros que a gente pode usar durante a gestação da égua e tem alguns que ela preconiza usar no final da gestação. E esses parâmetros ajudam, por exemplo, ver se a maturidade do potro, ver o desenvolvimento do potro, para ajudar a fazer tanto o monitoramento da égua e saber como manejar esse final de gestação para conseguir um resultado melhor do potro. E também um pouquinho antes para ver se vale a pena continuar tratando essa égua, quanto que se deve investir nesse tratamento, ou se o potro já está, ou o feto já está tão comprometido que talvez seja melhor interromper o tratamento ou tratar o minimamente possível e ver o resultado. Então, o que ela preconiza é a JUP, né, que é a medida clássica que a gente usa. Ela também faz o batimento cardíaco fetal e ela tem nesse curso que a gente vai dar lá na Califórnia, ela tem uma ficha bem legal que ela faz de todas as éguas que ela avalia. Então, ela marca a JUP, avalia a JUP, faz as três mensurações lá e avalia. Ela avalia o que eu não costumava fazer, o nível de atividade do feto. Então, ver se está com muita atividade, pouca atividade ou média. Ver a ecogenicidade tanto do líquido alantóico como do líquido amniótico, e ela faz avaliações das falanges das extremidades do feto para ver justamente esse nível de maturidade. Então, com todas essas avaliações, entre outras que ela faz mais detalhadas, você tem uma ideia melhor desse diagnóstico da égua. E também vindo da UC Davis, aqui nos Estados Unidos, que eu acredito que no Brasil, em vários centros também tem acesso, a gente tem disponibilidade de fazer mensurações de hormônios. Daí os hormônios mais avaliados é a progesterona, e na UC Davis eles fazem uma avaliação de pregnans com mass spectrometry, que clinicamente a gente não sabe todas as respostas ainda, como pode ser utilizado, mas que cada vez mais está sendo utilizado. E até quando a gente enviar amostra lá para a UC Davis para fazer essa pregnancy, eles recomendam, e no preço já está incluído que você manda a amostra, eles avaliam e você pode reavaliar dentro desse mesmo custo, né, do que você pagou o primeiro exame, para ver como é que está sendo o seu tratamento da égua e ver como ela está respondendo. Então, vários métodos de fazer exame, de fazer acompanhamento dessa gestação que a gente pode ver para minimizar aborto, potro nascendo prematuramente, o problema com a égua também, né? Aqui no Brasil a gente tem uma certa dificuldade de laboratórios que fazem essa parte, eu acho que tu sabe, né, Yata, também um pouco Sim. sobre isso, né? Não tem tanta Geralmente disponibilidade, né? fazem esses exames que conseguem identificar os hormônios da gestação da égua, né, na espécie equina, então. Então a gente tem essa dificuldade. Quem mora no centro do país, ali região de São Paulo, consegue. A gente aqui do sul tem mais dificuldade porque demora, né, até chegar e ter os resultados. Mas a gente sempre preconiza que faça, né, os estrógenos totais ou 17 beta, mas geralmente os estrógenos totais que a gente consegue dosar fora da pesquisa e progestágenos totais também. Mas bem interessante. Sim, ajuda muito, né? Mas realmente tem essas dificuldades. Por exemplo, meus colegas no Piauí vão ter dificuldade em fazer esse tipo de exame, vão ter que enviar a amostra, vai demorar, daí pensando na parte do tratamento ou de ver a resposta da égua, Ah, dificulta muito, né? bastante, né? Uhum. Tem uma pergunta, tem duas perguntas, né? Eu acho que na carona aqui tem como vocês avaliam a utilização do uso de biologia molecular para a identificação de agentes infecciosos e distinguir infecção ativa de contaminação e uma cultura, por exemplo? Essa pergunta da Isadora, nossa doutoranda, que também parabeniza a doutora Yato e o doutor Lorenzo pelas palestras e
comentando que são temas extremamente relevantes para a medicina equina. Quer Eu comentar, acho Lourenço? Eu vou dar. Posso Sim. falar? Eu acho que hoje em dia essas biologias moleculares elas nos ajudam muito hoje em dia, né? Na verdade, por causa disso a gente começou a descobrir sobre o próprio microbioma uterino, que antigamente todo mundo tinha aquela hipótese que o útero é um lugar estéril. Então, eu acho assim que hoje em dia, com o uso, a gente pode usar biologia molecular, pode usar PCR, mas a gente tem que sempre associar nossos achados com os achados clínicos. Porque se tu fizer um swab do útero de uma égua e mandar para biologia molecular, tu vai achar um monte de bactéria. Que é normal ter uma flora comensal de bactérias, e nessa flora comensal vai ter bactérias patogênicas. Tu vai achar um Strep, tu vai achar E. coli, o problema é a quantidade. Quando tem uma disbiose desse útero, que a gente tem um crescimento exacerbado de uma bactéria ou às vezes de duas, que a gente tem esses problemas clínicos associados com endometrite, né? E também com placentite, da mesma forma, e até pode falar sobre isso. Mas é muito relacionado com essa disbiose uterina. Eu acho que, assim, de uma forma diagnóstica, a gente tem que sempre começar com aquela, a gente fala, começa com a 22zinha, então começa fazendo um lavado de baixo volume, começa fazendo um suave. Eu não sou fã do suave, mas eu uso suave muitas vezes, o suave, o que a gente fala, o double guarded, que é aquele suave duplamente guardado, nem sei como que se falaria, mas que tem no Brasil disponível, muito muito bom quando a gente tem uma endometrite clínica que está mostrando todos aqueles sinais. Tem fluido, tem pus, tem uma inflamação ali ativa, porque tu vai conseguir coletar um material adequado para cultivar a bactéria. O problema é quando tu tem uma endometrite crônica, que se tu pensar, quando tu vai com um suave, tu vai coletar material de um ponto específico do útero. Se tu errar por algum motivo e a bactéria não estiver naquele ponto, tu não vai coletar material para cultivo e tua cultura vai ser negativa. Tua cultura aeróbica vai ser negativa. Que são bactérias aeróbicas, a gente sabe que causam endometrites. Falando em endometrite, quando a gente vai para metrite e outras coisas, a gente começa a falar em bactéria anaeróbica. Mas então, quando a gente fala em lavar de baixo volume, a gente aumenta a nossa chance, tem uma sensitividade maior nos nossos resultados, porque tu consegue lavar o útero inteiro e ter uma resposta, uma amostra mais homogênea daquele útero. E daí tu vai pro segundo, se tu não conseguir cultivar dessa forma, tu pode utilizar acetilcisteína, tem trabalhos mostrando que a acetilcisteína pode agudizar processos crônicos de endometrite e melhora a sensitividade se tu infundir acetilcisteína um dia e fazer o cultivo no dia seguinte. O próprio misoprostol, que a gente começou usando para éguas que não com uma subfertilidade inexplicada, com uso grande após a nossa publicação, a gente mostrou, outros pesquisadores mostraram que éguas com endometrite crônica, o próprio misoprostol agudizava a endometrite e também melhorava o cultivo, a sensitividade do teste. E daí a gente pode fazer biópsia, a gente sabe que biópsia uterina para cultura também é melhor, mas a gente tem que saber que, às vezes eu bato muito com meus alunos, é o momento de coletar a amostra para isso, né? Porque muita gente vai lá e vai achar que vai coletar a qualquer momento do estro e vai conseguir. A gente tem que lembrar que a progesterona é um imunomodulador. Então, sempre que tu coletar amostras durante o diestro, tu tem uma chance muito alta de ter um falso negativo. Então, a gente tem que ter aquela égua sobre estrógeno, sobre ação de estrógeno. E pode fazer isso até quando a gente fala em receptora, avaliar a receptora no anestro. Vai lá, faz uns estrógenos nela, deixa ela vir fazer aquele demão, daí tu vai e faz cultura. Fazer cultura sem ter estrógeno é pedir para ter resultado falso negativo e daí tu depois não ter os resultados esperados. Não sei se eu respondi a pergunta, mas.
Claro que sim. Lorenzo, aproveitando, né, e puxando um pouquinho anterior a essa condição, algo bem mais básico, né, e que é algo que particularmente me preocupa, que é o que o pessoal, eu diria o plaqueamento do conteúdo uterino, seja por suave, seja por lavado de baixo volume, que o pessoal simplesmente faz o plaqueamento e coloca os discos, né, teoricamente, né, para fazer antibiograma, sem seleção alguma, né, de quem são aqueles agentes que estão ali, né. Eu vendo, né, grosseiramente isso e me parece que tem muita gente imaginando, né, que está fazendo o diagnóstico, está fazendo antibiograma em cima de uma policultura de tudo, né. E então, o que eu vejo muitas vezes é um equívoco na condução, né, e que coloca a perder não só a técnica, porque ela está sendo executada de forma errada, como principalmente o segundo passo, que é o tratamento mais equivocado ainda, né, porque parte do pressuposto que tem resistência ou que tem sensibilidade a determinado agente, né. Eu queria um comentário teu no sentido de como tu enxerga isso, o quanto isso acontece de uma forma geral ou isso está muito localizado e daqui a pouco a gente está vendo, né, de forma muito crítica um canto dos colegas que estão usando dessa forma, porque da mesma forma da biologia molecular, né, que pode aparecer tudo e se não tem como, não tem clínica e não tem interpretação, isso não serve para nada, né? Então, Exato. só pegar o paralelo, né, das duas pontas, uma bem básica, uma tão na frente nesse fato do entendimento de que isso é um método complementar, né? Tudo isso é método complementar à percepção clínica. Não, eu acho que eu não sei como é que tá no Brasil agora. Nos Estados Unidos, a gente tem a viabilidade de poder usar os ácaros cromogênicos, que nos ajudam muito na identificação de bactérias, mesmo fazendo cultura em casa. A gente fala em house. Mas eu lembro que eu tentei, isso foi era 2019, eu tentei fazer com uma empresa os ágars cromogênicos aí, não deu muito certo. Então isso fica difícil para identificar a bactéria, com certeza. Mas daí tem o outro lado que eu digo, né, professor, que é que quando a gente está mexendo com aquelas éguas, daí da mesma forma que a gente está falando que quanto tempo demora para receber um resultado, um estrógeno total, quando tu manda lá e daí tu manda um suave para um laboratório, os caras demoram 5 dias para te mandar um resultado se deu positivo e para qual antibiótico tratar, tua égua já ovulou e tu já perdeu todo o ciclo, né? Então eu sempre faço esse paralelo, eu digo, quando a gente faz em casa com os ágaros cromogênicos, aqui eu tenho resultado no dia seguinte, cresceu 24 horas, eu vou ali, boto numa conque porque eu consigo identificar a bactéria. Claro que não é uma identificação igual fazer um mal de TOF, mas tu identifica de alguma forma e tu sabe com que tratar em menos de 48 horas. Eu acho que muitas vezes, se não tem clínica, fazer por fazer e começar a tratar com antibiótico, a gente vai para aquelas coisas de tu tá gerando resistência, tá tratando bactéria que não precisaria, muitas vezes tu tá induzindo essa égua a ter uma endometrite fúngica, porque tu tá matando a microbiota normal da vagina e do útero daquela égua. Então eu acho que é aquela coisa, a gente tem que ver bem a melhor maneira de utilizar o que está às nossas mãos, o que está à disposição, né? Mas eu vejo muitas vezes esse problema que a gente tinha, que eu tinha quando eu estava aí, que era a demora. A demora para receber resultados dos laboratórios. Não sei como é que tá agora, poder falar um pouquinho mais aí. Infelizmente, isso é um problema geral, né? Dos lugares que têm acesso ao laboratório, nem sempre o resultado sai, digamos, dentro de um período razoável. E como a Yata citou, né, tem lugares no Brasil que não é só no Piauí, no Rio Grande do Sul também é assim, né? Praticamente todos os estados têm desconexões, né? E a gente tem um problema de logística no Brasil que todo mundo sabe, né? Às vezes tu consegue coletar. É o caso aqui, a gente para mandar uma amostra para São Paulo, que a Bruna estava comentando, por uma questão de logística, por exemplo, de avião, que saía mais rápido, chega a levar 48 horas, não garante menos de 48 horas para a amostra chegar em São Paulo. Isso está inviabilizado para fazer vários exames, né? A questão hormonal está completamente inviabilizada.
Mas perfeito, eu acho que é super interessante essa questão dos agars cromogênicos, como tu falou, é um caminho, né? E o que a gente vê, por exemplo, como para outras situações clínicas, né? Os testes rápidos cada vez são mais viáveis, né? Por cromatografia, né? Como se tem para estrépito, para estáfilo, para outras situações que tu usa secreção, ou tu usa soro, né? Ou para vírus também. Então, esse é um caminho que vai avançar e, obviamente, né, tem toda uma questão de investimento, né, obviamente, do setor. Então, tu tocou numa questão que, para mim, é uma roda, é um círculo vicioso, né? Tipo, a gente não faz a colheita, não manda para o laboratório porque a gente não tem o resultado. E isso inviabiliza o laboratório, inviabiliza a indústria que geraria, né, melhor condição de diagnóstico. Mas perfeito. Só pegar uma carona na tua resposta, e depois eu tenho uma pergunta para a Yata, que eu ia na ordem, mas o tema é endometrite fúngica, né? Uma pessoa que eu não consigo identificar o nome, está como Moreira Flá, é, pergunta para ti, Lorenzo, sobre endometrite fúngica. Se a lavagem, se tu realiza a lavagem somente com vinagre ou realiza uma pré-lavagem com solução fisiológica e depois faz a lavagem com solução de vinagre 5%. Se essa é uma técnica que tu usa para tratar a endometrite fúngica. Assim, endometrite fúngica, eu gosto muito de diagnosticar e saber o que eu estou mexendo, né? Eu gosto de saber se eu estou mexendo com Cândida, basicamente é Cândida aspergillus. Às vezes vai pegar alguma que vai ter um mucor ali, mas normalmente é associado. Se eu sei que é Cândida, eu vou fazer um tratamento, eu não vou ser tão agressivo com aquela égua. Cândida ela é mais sensível, a gente consegue normalmente tratar de uma forma mais leve. Quando eu tenho uma infecção por aspergillus, eu vou ser mais agressivo com a égua. Como eu gosto de tratar minhas éguas com endometrite fúngica, eu faço lavagem com vinagre, 5% sim, mas eu gosto muito de fazer lavagens de alto volume, e eu faço isso para todos. Eu não infundo antibiótico em égua com secreção, e eu falei isso no bastante, que é aquela coisa do. ah, ah, como é que traduz? Não lembro agora da frase, mas eu vou lembrar. Que a gente tem que diluir a sujeira. Então a gente tem que lavar o útero daquela égua da melhor forma possível para tirar todo aquele material orgânico, que a gente sabe material orgânico vai inativar antibiótico, inativa antifúngico, inativa tudo, para depois fazer o tratamento. Eu gosto muito de usar a lavagem com iodo, bastante quando eu faço endometrite fúngica, porque a gente sabe que o fungo ele é sensível ao iodo. E daí depois eu faço lavagem com vinagre, 5%, normalmente os vinagre de maçã. E daí eu gosto de saber, faço sensitividade quando eu tenho, quando eu posso fazer cultura e sensitividade do fungo, para decidir com que agente eu vou tratar. Fluconazol, cetoconazol, anfotericina. Anfotericina é muito caro. Então, normalmente é cetoconazol, fluconazol que a gente acaba. Nistatina, eu usei bastante no passado, até lavagem com nistatina. Não vou te dizer que hoje em dia eu não tenho feito muito mais, mas aquela coisa, não tem porquê, só. Mas funcionava também. Perfeito. Bom, se identificou aqui a nossa colega Flávia Moreira, que tinha feito a pergunta agora, eu dou nome à dona da pergunta. E para fechar e para Deixa eu passar a só próxima. fazer uma pergunta para o Lorenzo, acho que só para deixar claro. Lorenzo, quando tu fala iodo, tu tá falando em PVP tópico diluído, só para deixar claro, né? Já que vai ficar gravado e Claro, não, claro. não ficar É dúvida, né? bem diluído, bem diluído, pessoal. Eu uso assim, ó. Eu uso 5 ml de iodopovidona 10% em 1 litro. É muito diluído, é 0,05%. Eu não gosto de usar mais que isso. Eu vou para 0,1% em casos que é ego que tá, caso é com piômetro, que tá um horror, daí eu vou para 0,1%. Daí eu boto 10 ml em 1 litro. Mas nesses casos, quando é muita infecção, eu não lavo eu não gasto Ringer, não gasto salina, eu vou com água destilada, né? Porque aquela água já tá, desculpa a palavra, já tá podre dentro do útero, que eu vou ficar gastando salina, eu quero diluir aquilo e só tirar. Aí quando ela vai melhorando, eu vou melhorando o tratamento. Que a Perfeito. Só para gente velha colocar. daquela época do Lugol, né? Para não ficar dúvida.
Eu também queria falar uma coisa que o Lorenzo trouxe, que eu trabalho bastante com a parte de ômicas. E sobre o microbioma, que apesar de que a gente ainda não tem um teste que a gente possa usar na clínica para ajudar no diagnóstico e tudo, mas os resultados que estão saindo com a parte do microbioma estão sendo muito interessantes em relação à vagina, ao útero das éguas, mostrando tanto similaridades quanto diferença entre os dois compartimentos e começaram a ver, em égua a gente ainda não tem tantos achados, mas em ruminantes, principalmente em vacas, vacas e mulheres, eles já têm alguns achados de que algumas bactérias que se você fizer pelo sequenciamento 16S, tem uma correlação com melhor fertilidade. Então já consegue ver e encontrar bactérias boas. E tem um grupo aqui da Texas A&M que um dos professores até fez uma apresentação no AIP do ano passado, que ele trabalha com microbioma e vendo microbioma no trato reprodutivo de éguas que foram tratadas com diferentes antibióticos. E a hipótese desse grupo nessa pesquisa era que o tratamento com antibiótico ia causar alterações no microbioma, no sentido de piorar o microbioma. Então, diminuir a diversidade, diminuir a quantidade de bactérias e o que seria na égua normal que não foi tratado. E eles viram que não teve muita diferença. Então, eles estão fazendo mais pesquisa para entender um pouco mais se realmente não tem, se é a dose, se é o tempo de tratamento, mas começando a usar essas técnicas mais avançadas para trazer uma relevância clínica e talvez em alguns anos a gente possa compartilhar alguns achados de como a gente pode usar isso clinicamente, que eu tenho certeza que quando a gente conseguir isso, vai conseguir informar bastante nosso diagnóstico e tratamento. Perfeito, perfeito. Sem dúvida, né? Sem dúvida, essa questão do microbioma é fundamental, né? É fundamental em todos os sistemas, né? Incrível. Só para fechar, Lorenzo, a Flávia também perguntava ali qual era a taxa de recuperação, né, a partir desse padrão de tratamento que tu colocou aí para as endometrites fúngicas, só para fechar, e aí a gente tem uma pergunta para a Yata. Ah, é. O padrão é muito individual, né? Eu não tenho como, porque o que que acontece? Normalmente, égua com um fator que leva a égua a ter endometrite fúngica é a idade. Na verdade, qualquer endometrite. Aí outro fator é problema conformacional. A égua tem pneumovagina, vai alterar a microbiota da vagina, vai alterar a microbiota do útero, pode causar endometrite fúngica. Ou tratamento prolongado com antibiótico. Comum, peguei égua que vem do jockey também, aquelas puro sangue, que vem do jockey e às vezes acho que elas vêm mais, o que acontece mais, que eu tenho visto, que eu vi no passado, elas vinham, elas até emprenhavam e depois elas tinham uma placentite fúngica e abortavam. Então, eu acho que quando eu tenho endometrite fúngica por cândida, normalmente um tratamento ali de 30 dias com cetoconazol, às vezes só lavagem já resolve. Quando é aspergilos, o resultado é um pouquinho pior, leva mais tempo para tratar. Mas eu diria que vai depender muito do indivíduo, da tua ego, por que que ela pegou aquela endometrite fúngica. Não tem um padrão assim, 30, 40, 50% de fertilidade. É bem individual. Perfeito. Tem uma colega perguntando se vai ficar gravado esse plenário. Sim, vai ficar gravado e vai estar disponibilizado também, que nem as palestras ali, na área de sócios da Bravec, para os sócios, né, para quem participou da conferência de Gramado e para quem, digamos, comprou essa apresentação. A pergunta para a doutora Nogueira, Iá. já que surgiu esse assunto, acho que podia, né? A gente podia reforçar isso, né? Que quem é sócio está na área de sócios, disponível. Quem participou da Bravec recebeu um e-mail durante a semana, foi na sexta-feira, né? Com o link das palestras e avisando e recebendo hoje, né, essas informações sobre as discussões. Mas quem quiser ainda adquirir, porque quem adquiriu, quem está participando, respondendo ao nosso form, tem a certificação que vai ficar disponível e pode adquirir nos próximos dias, né? Aí essa informação vai estar disponível ali também no Instagram. Perfeito. Aproveitando, né, o comentário da professora Bruna, a gente vai colocar um Google Forms, né, um formulário, para que o pessoal se cadastre ali, quem participou, que aí a gente vai certificar, né, quem estava nessa discussão, para
para que depois a gente envia por e-mail, tá? Então vai estar no Instagram ali o Google Forms para o certificado, da mesma forma que a gente vai colocar para quem está no Zoom, tá? Só deixando claro, né, o certificado é para quem participou dessa discussão também, né? Então o pessoal que assistiu lá, perfeito, vai ficar com o acesso, mas a certificação é para quem está participando dessa plenária. Ok? Esqueci alguma coisa, professora Bruna? Perfeito. Professora Iata, uma pergunta do nosso colega Marcos Eduardo Neto, aí, que hoje está por aí no Texas, um catarinense gaúcho que está no Texas agora. Ele pergunta dentro da sua rotina, éguas positivas para síndrome metabólica ou obesa já são consideradas grupo de risco e exigem um acompanhamento, quer dizer, um grupo de risco exige um acompanhamento mais intensivo, sendo elas vazias ou prens. A senhora compartilha desse conceito? Como é que a senhora aborda essas questões aí das éguas obesas ou já com diagnóstico de síndrome metabólica? Certo. Tudo bem, Marcos? Conheci o Marcos essa semana pessoalmente, só conhecia pela internet, mas ele chegou para trabalhar aqui no nosso laboratório essa semana, então vai ficar aqui com a gente alguns meses. Respondendo a sua pergunta, é bem interessante essa questão de obesidade e síndrome metabólica. A gente vê uma individualidade muito grande em cada indivíduo. Então, tem égua no nosso plantel que são bem obesas, tem um índice de score corporal 7, 8 ou 9, com gordura acumulada, principalmente no pescoço, em algumas outras regiões do corpo. E em relação à reprodução, elas ciclam super bem, ovulam normalmente, tem o intervalo do ciclo estral de mais ou menos 21 dias se não usar medicamento. Se usar medicamento, elas respondem super bem. Então, uma égua que você pode fazer um manejo reprodutivo sem ter nenhum cuidado especial. Já outras éguas também obesas ou então que têm síndrome metabólica diagnosticadas, a gente vê que elas têm várias complicações e precisam de um manejo bem especializado. Algumas coisas que a gente vê nessas éguas e eu quero deixar bem claro, quando a gente fala obesa e síndrome metabólica, eu não quero dizer que éguas que são obesas necessariamente são positivas para síndrome metabólica e nem que éguas que têm síndrome metabólica são obrigatoriamente obesas. A gente pode ter éguas obesas que não têm síndrome metabólica e a gente pode ter síndrome metabólica com fenotípico magro. Então, éguas magras que vão ter a insulinemia associada com égua metabólica, mas só para a nível de discussão, vamos falar delas duas juntas, esse grupo junto. Então, algumas éguas obesas e ou que têm síndrome metabólica, a gente vê que elas têm um ciclo estral mais longo, principalmente a parte do diéstro é mais longa. Quando você tenta que elas usar hormônio para fazer com que elas ovulem, elas não respondem igual uma égua normal. Elas têm a maior incidência de formação de folículo hemorrágico. Em relação ao útero, também tem algumas que têm mais predisposição a ter endometrite, que é o que o Lorenzo estava falando, não ter necessariamente a fúngica, mas uma endometrite bacteriana. Então, esse grupo de éguas que a gente vê que tem problemas, a gente precisa ter um manejo específico. Então, o que eu recomendo sempre é quando você começa a tratar com um animal que ou seja obeso ou que tenha um histórico com algum padrão que talvez indique que tenha problema de síndrome metabólica, como casos repetidos de laminite, que hoje em dia a gente está usando o termo HAL, que é Hyperinsulinemic Associated Laminitis, que são episódios de laminite associado com altos índices de insulina no corpo, porque as éguas têm síndrome metabólica. Nessas éguas, legal fazer um diagnóstico bem cuidadoso, ver se elas têm obesidade, síndrome metabólica, ver também se tem PPID e, se preciso, já começa um tratamento, porque você não quer ficar trabalhando com a égua toda a estação de monta, tratando ela só focando na parte reprodutiva e no final da estação de monta você descobre que ela tem síndrome metabólica ou PPID, que você podia ter usado um manejo diferente, usado medicamentos diferentes e poderia ter melhorado a resposta reprodutiva. Então, é bem importante que a gente coloque a clínica junto com a nossa parte de reprodução nesses casos dessas éguas.
Perfeito, perfeito, tá super bom, né? Esse é um tema instigante, né, para a gente no Brasil que tem trabalhado, né, com, no nosso caso aqui no Rio Grande do Sul, né, com a raça crioula, né, que é sem dúvida essas raças que derivam dos cavalos ibéricos, né, tem uma predisposição enorme, né, à obesidade. E no Brasil, a gente considerando que corda de milha é uma raça que, queira ou não, né, tem um tanto de ibérico, mais o manga larga e o crioulo, a gente está falando aí de 70% dos cavalos registrados no Brasil, né, considerando metade dos corda de milha, né, se pegar os corda de milha como motor, a gente está falando praticamente de 80%, 90% até dos cavalos registrados. Então, esse é um problema bem sério, né, e como cada vez mais os cavalos estão, cavalos eu digo, né, generalizando, são machos, fêmeas e potros, né, mais precocemente sendo alimentados, né, de forma artificial, né, suplementados. O termo deveria ser suplementados, né? O pessoal coloca comida, né? E coloca de uma forma para que eles ganhem tamanho, ganhem peso, então muitas vezes sem o menor critério de nutrição. E então essa artificialização da criação, onde tem, né, pastagens aí com alto teor de carboidrato, né, carboidratos não solúveis, e assim, fácil absorção, é problema generalizado, né? Então, realmente a gente tem um problema Essa bem, bem. parte da mudança do manejo tá dando muito problema para isso, né? Porque se a gente comparar o cavalo selvagem, que tinha movimento durante todo o dia, comia uma grama geralmente pobre em nutriente, sempre em atividade, nunca tinha carboidrato em excesso, atividade bem estruturada durante o dia quase todo em movimento. Daí a gente compara com muitos dos nossos, do manejo que a gente tem hoje em dia, com concentrado, capim bem rico em carboidrato. Muitos cavalos não têm o tempo suficiente ou espaço suficiente para fazer exercício, então todas essas mudanças no manejo têm aumentado muito a prevalência dessas doenças metabólicas nos cavalos. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai começar a ver égua problema por causa dessas doenças metabólicas. Sem dúvida, né? Essa questão do cavalo, né, o mais natural, né? Não Uhum. precisa nem tão longe, né, no cavalo, na sua condição selvagem, mas o cavalo que tinha a possibilidade de escolher o alimento, né? Escolher a diversidade da gramínea, buscar alguma leguminosa, né? Trabalhar isso no seu movimento, então fazia parte, né, deve fazer parte da rotina do cavalo esse tipo de escolha. Isso é fundamental, voltamos ao tema microbiota, né? Isso é fundamental na manutenção de uma microbiota adequada de trato digestório, que tem muito a ver com esse metabolismo, né, de uma forma geral, né? Sim, sim. Então, se ligam a essas questões que parecem tão básicas, né, mas que hoje a gente cada vez tem mais clareza e consegue avançar na pesquisa e que, infelizmente, hoje a gente colhe como uma forma inadequada, né, de que a forma que nós estamos produzindo cavalo de competição, falar assim, né, e a competição está inerente no ser humano. Então, hoje o cavalo é um companheiro de todos nós, né, mas ele está na competição cada vez mais. A competição, ela faz parte da nossa vida, isso alimenta, né, o setor como um todo aqui de cultura, mas, por outro lado, deixa, né, alguns danos aí que a gente precisa constantemente estar orientando o pessoal. Sim. E só para Perfeito. falar um último ponto sobre isso, para não tomar muito tempo do Lorenzo também, mas uma coisa também que a gente tem muita dificuldade com essa mudança de manejo é trabalhar com os proprietários. Eu recebi uma égua que a gente tinha aqui, que tem até foto dela na apresentação, eu acho, mas era uma égua com score corporal de 9, com muita acumulação de gordura, bem obesa mesmo. E o proprietário é um veterinário. E no começo, assim, tá, vamos fazer o primeiro exame da égua, trabalhar com ela, a gente estava usando ela para uma pesquisa, e aí conversou com o proprietário, tá, pode mudar a alimentação dela para ela perder um peso, para ficar num score corporal mais saudável. Aí ele, não, ela tá perfeita do jeito que tá, eu não quero que ela perca nenhum quilo, tá ótima, eu gosto dela assim. E um veterinário, né, que sabe toda a parte da patofisiologia da obesidade e tal, mas por causa de questões estéticas, o que ele esperava do animal, da raça, ele não queria nenhuma mudança. Então é outra coisa que a gente tem que educar, né, os proprietários. Então, esse é Mas, o tema. Vai lá, Lourenço, pode falar. não, mas isso é muito complicado mesmo, Yas, porque a gente pega os proprietários, eles não entendem e eles não entendem o que que é um cavalo bem nutrido e o que que é um cavalo magro e o que que é um cavalo obeso.
É, é difícil de fazer eles ver isso e o que eu gosto muito de falar quando eu converso, eu tive em casos assim, eu tive um caso quando eu estava em Oklahoma, que eu tive uma égua que chegou lá para fazer embrião, a égua era de tambor, mas estava aposentada e a égua era muito gorda. Ela passou 5 meses comigo, eu tirei um embrião dela com muito sacrifício, e era bem aquelas éguas, sabe, que elas fazem um ciclo, não responde a indutor de ovulação, Uhum. depois não responde a prostaglandina, ela fazia o que queria, e daí eu disse pro cara, eu disse pra ele, não, a égua, ela não tinha limpa, não tinha endometrite, não tinha nada, eu disse, eu gosto de dizer pra ele, deixa ela ser cavalo. Deixa ela ser cavalo. Larga ela no pasto, deixa ela passar um pouquinho de trabalho. Não é trabalho, ser cavalo no inverno, era Oklahoma, era frio. No ano seguinte, quando eu cheguei lá, a égua tinha perdido, sei lá, ela tinha perdido uns 200 quilos, ou mais, acho, uns 300 quilos. Eu tirei 8 embriões dela na temporada. Nossa, que diferença. Só de perder peso, eu digo, é muita. Isso faz uma diferença gigante quando tu trabalha com esses animais como se... ela não era metabólica, eu acho que eu não testei na época, mas ela só era gorda, ela comia demais, era obesa e tinha com certeza ela tinha uma desregulação da insulina causada pela obesidade, mas não era genético. Então, Hum. eu acho que é muito importante, muito difícil, é difícil de educar os proprietários para isso. E conversando com o professor, eu conheço a realidade do crioulo, com toda a coisa das provas de incentivo, que os potros já começam com 4 meses a comer um monte para chegar na morfologia ali, é complicado. Sim. Então, E esse esse, caso da sua égua é bem interessante porque mostra a diferença que faz, né? Um manejo simples, uma mudança de manejo simples que não tem nenhum custo, talvez até reduza o custo de manutenção do animal. Na outra estação, o proprietário, você tiveram um resultado na parte de produção, assim, 8 vezes melhor com uma mudança de manejo. Então, faz toda uma diferença. Né? e não, o que eu ia comentar é que essas são situações que todo mundo deseja, né? Que um animal que está obeso e que tu consegue trabalhar ele, melhorar a alimentação, né? O padrão de alimentação obviamente, fazer uma nutrição adequada e ele volta para uma condição saudável, né? O grande problema é isso que tu falou dos potros que nascem já de éguas obesas, que tem todo esse problema na primeira idade aí e que se tornam indivíduos completamente inviáveis, né, para o futuro. Mas esse é o nosso chão, né? Então isso vai ser ponto para outra live de nosso chão, porque é a nossa maior linha de pesquisa, sem dúvida, uma das maiores, falar assim, minha e da Bruna. Mas que eu queria só fazer um comentário nesse sentido, como tu falou, né, Lorenzo e a Yata também comentou da questão da educação. Uma das questões que a gente tem, entre aspas, né, falado muito e cobrado um pouco, né, dentro do que é possível, das associações, é que o melhor educador é o juiz, né? Porque não adianta a gente falar enquanto veterinário todo dia, não adianta o treinador falar todo dia ou algum criador consciente se chega lá na pista e o cavalo obeso ele é premiado, né? Porque na competição todo mundo quer de alguma forma ganhar. Então não adianta a gente ficar falando se na prática, né, não ocorre. E isso tem acontecido no manga larga e no crioulo que a gente tem acompanhado bastante, né? No freio de ouro a gente conseguiu, digo a gente, né, enquanto cultura geral, o pessoal se deu conta que os animais não devem estar obesos, mas na morfologia não, né? Isso no manga larga é igual. Mas perfeito. Eu queria só pular de assunto, Lourenço, e pedir para tu falar um pouquinho da questão dos cavalos, né, que são os bad coolers lá, ou os cavalos que O têm uma Nogueira, e pior. podia até fazer uma junção reunindo essa questão da obesidade no Garanhão também, né? Tu não acha? Perfeito, podia começar por aí. Já pode reunir se uma coisa bem Podia. interessante também, né? É interessante, mas tu sabe que a gente acredita que tenha uma influência da obesidade, mas até agora a gente não conseguiu provar. A gente até fez um trabalho com crioulo, pegamos cavalo gordo e
não, não tivemos diferença, o que foi Nós um fizemos resultado também, Lourenço, por isso que eu inesperado. Foi uma coisa inesperada, mas a gente não teve. Só que é aquela coisa, né? A gente tem que pensar que é demonstrado em touro. Em touro a gente sabe que a gordura no escroto ali diminui o processo de termorregulação, causa degeneração, etc. No cavalo, eu acredito que tem alguma função, algum efeito parecido. Não sei. Mas da mesma forma a gente tem que tentar, não só pela qualidade espermática, mas tem que tentar pela saúde geral do animal, né? Eu acho que é aquela educação. O cavalo tem que estar bem, digamos que aquele score 5 ali, 6, mas mais que isso já começa a ir pro lado do cavalo gordo. A gente vê que a gente está vendo que mais e mais a gente está passando por aquela mudança de que o pessoal está usando mais semi-congelado do que antigamente, mas ainda acredito que o semi-refrigerado, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, é o principal método de inseminação artificial, de envio de sêmen, de produção de potro, embrião, para todas as raças, creio. Eu acho que manga larga, crioulo, quarta-milha, tirando o puro sangue que não pode inseminar. Mas eu acredito que ainda seja. E a gente sabe que tem muito cavalo, e daí a gente volta para falar das raças ibéricas que o professor falou. A gente sabe que os cavalos que normalmente têm uma qualidade menor de refrigeração e de congelamento, eles são cavalos que têm origem ibérica. Então, o manga larga muito, a gente sabe que o manga larga tem um problema que eu não sei se tem sido conduzido melhor, mas a gente tem visto cavalos manga larga muito mais um marchador com uma qualidade de sêmen melhor, ou se o pessoal tem tentado selecionar um pouquinho, que eu não acredito, mas tem tentado selecionar por qualidade de sêmen. E o crioulo a gente vê muitos cavalos que mais e mais hoje em dia é cavalo com problema de qualidade seminal, que a gente não via antigamente, né? O que faz sentido, porque antigamente os cavalos cobriam na manada. Então eles se selecionavam sozinhos. Hoje em dia a gente tem cavalos sabidamente na raça crioula que tem problemas grandes de produção espermática, mas que são reprodutores porque ganham muita coisa e o pessoal quer usar. Então, é aquele processo de seleção, né? E acredito que a gente não tem outro meio, a gente vai ter que aprender a lidar com esses animais, aprender a manejar o sêmen deles da melhor forma para poder utilizar e produzir o maior número de potros numa estação e para poder também atender o nosso colega que quando recebe sêmen. Eu acredito que seja isso. Lorenzo, nessa linha aí dos cavalos, né, de pior qualidade seminal, né, a gente sabe que isso é multifatorial, né, como tu bem colocou aí, são vários fatores, a própria questão da obesidade, né, parece tão óbvio, né, às vezes no cavalo obeso, mas tu nem sempre consegue comprovar, apesar de ter muitos indícios, né, mas a gente não consegue confirmar. Tu acredita que linhagem tem a ver com essa origem? Indivíduos Sim. Eu acredito que tenha, e acho que a gente consegue, como que você fala, consegue puxar para trás, se for na árvore, cavalos que são subférteis, eles produzem normalmente animais subférteis. E eu acho que para mim o maior exemplo é o cavalo de salto, né? O cavalo de salto é muito fértil, mas por quê? Porque sempre, para ser selecionado garanhão, um cavalo de salto tem que passar por um exame andrológico. E tem um padrão meio igual ao touro, tem um padrão mínimo de qualidade espermática e de padrões reprodutivos que precisam ser alcançados para que esse cavalo seja aceito para reproduzir. E a gente sabe que o cavalo de salto é o cavalo mais fértil que tem de todas as raças equinas. Tanto que a gente utiliza, às vezes, compra sêmen de cavalo de salto da Europa, te manda uma palheta, tu divide em dois, insemina duas eggs e tem 4 embriões. A gente faz isso, tenta fazer isso com os nossos crioulos, nossos manga larga, não consegue muita coisa. Então eu acredito que tem um fator de hereditariedade, sim.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que é para formar pós-graduando, né? Que é para ti, Lourenço, mas eu acho que abre para a Iata também, só que para ti é em relação à endometrite, né? O que que tu enxerga como promissor, como linha científica, linha de pesquisa para os próximos anos, né? E eu faria a mesma pergunta também para a Iata no sentido, na linha, né, da síndrome metabólica relacionada à reprodução, né? O que que vocês enxergam como os pontos mais relevantes aí que tem vazios da informação, vou falar assim. Bom, eu para endometrite eu acho, professor, o que chama é a questão das terapias alternativas, né? A gente tenta mais, e não só para endometrite, eu acho que a IATA vai chegar no mesmo ponto. A gente tenta mais e mais e mais lançar a mão de não utilizar antibiótico. De não utilizar antibiótico, daquelas éguas que não respondem a terapias tradicionais, a ocitocina, uso de anti-inflamatório, até mesmo uso de antibiótico. E daí essas terapias tradicionais tem muita coisa que ainda se tem que responder, né? O próprio uso do ozônio, eu acho que o pessoal usa o ozônio. Eu acho que assim é um uso indiscriminado, eu diria, sem respostas ainda. Tem resposta clínica muitas vezes, mas ninguém sabe realmente como que acontece essa resposta. Uso de terapia celular, célula-tronco, PRP, todas acho que ainda tem muito a se estimular, a se entender como utilizar, mas tudo para o caminho de tirar um pouquinho o pé do uso do antibiótico. Perfeito. Em relação Iata, à síndrome, vou juntar com a obesidade, síndrome metabólica e PPID. A gente tem pouquíssimas pesquisas mesmo assim, usando grupos de egos que tenham essas condições. Na parte de obesidade, a gente tem mais pesquisas, inclusive as únicas pesquisas que a gente tem sobre os efeitos da síndrome, no caso da obesidade, nos potros que nascem dessas éguas são em éguas obesas. Então, a gente não tem quais são os efeitos de egos terem sido metabólico, TPPID, e como isso vai afetar a placenta e os potros. A gente também precisa de mais pesquisas mostrando realmente clinicamente que essas éguas têm esses problemas. Por exemplo, uma das coisas que a gente vê clinicamente em éguas com PPID é que elas têm maior incidência de endometrite crônica, mas não tem nenhuma pesquisa mesmo científica com um número adequado de éguas, seguindo um controle estatístico para mostrar isso. Da mesma forma, esses achados clínicos que a gente conversou já aqui sobre éguas metabólicas, sobre éguas obesas, a gente não tem nenhuma pesquisa que mostre isso realmente e, mais importante, como que afeta a fertilidade. perfeito. Pessoal, quem está com acesso ao Zoom ou quem está com acesso ao Instagram tem um Google Forms que a gente colocou ali, né? Então, reforço que o pessoal que quer certificado e que está participando, né, dessa live, por favor, preencha ali que depois a gente vai enviar por e-mail o certificado, ok? Professora Bruna, vamos bater bola um pouco? Ah, não Sim, é mas futebol, né? Então tu faz um arremesso ou chama para mais bailar, que tá no bailado. uma pergunta ali no chat ali no chat do Instagram, que era sobre o uso da metilformina. Ah, sim, perfeito. Só dava características ali do cavalo animal magro, intolerante ao exercício, cilíndrico, mas insulino resistente. E aí perguntava sobre o uso da metilformina. Eu acho que nessa linha que a gente estava conversando era interessante também. A gente pode usar a metformina tanto para egos obesas como egos que você tem diagnóstico de insulina, né, de hiperinsulinemia. É, o que eu costumo recomendar, sempre trabalho com nutricionistas para primeiro fazer a mudança de manejo. Então, primeiro muda a alimentação do cavalo, diminuindo a disponibilidade de carboidratos solúveis para o animal. É, limitar ou eliminar a pastagem
dos animais, então pode soltar eles. Tem umas mordaças que a gente usa que é bem legal, que são bem legais porque eles podem se exercitar no pasto, têm contato com os outros animais, se forem o caso, mas não conseguem consumir muito do pasto. Então, mudar o manejo na parte de alimentação, aumentar a parte do exercício dos animais, sempre tendo cuidado que se for um animal que tem problema de claudicação, principalmente se tiver com algum episódio de laminite, a gente tem que regular muito isso. E se mesmo assim eles não estiverem respondendo, significando que eles não estão perdendo peso, que você fez um outro teste de insulina e os níveis ainda estão bem aumentados, aí sim você pode entrar com medicamentos e um deles é a metformina, que mostrou algumas melhoras nesses animais. Tem alguma experiência, Lorenzo, com metformina ou outro tratamento aí para síndrome metabólica? Muito pouco. Eu nunca utilizei metilformina, porque nunca tive disponível, na verdade. Tentei já utilizar em uma égua, mas não lembro, não vou me recordar o porquê que não consegui utilizar. Mas eu concordo com a Yata. Eu acho que mesmo que utilizando metilformina, o manejo para mim é o mais importante da égua. A metformina é aquela coisa que o senhor falou, da suplementa, não é uma suplementação, é a cereja do bolo. Se der metformina e não manejar a égua, não vai funcionar. Exato, perfeito. A gente tem usado não muito também, né? Se comparar com o pessoal, por exemplo, de Minas, né? A gente começou a usar bem depois. E nos cavalos aí com laminite, né? Passando do agudo por crônico, eles melhoram bastante, né? Mas é exatamente isso que tu falou no final aí, não é mágica, né? Inclusive, às vezes a melhora é assustadora no quão ela é rápida e é fácil de se perder, né? Imaginar que isso é o suficiente, se não fizer todo o resto, não vai dar certo, né? Principalmente nessas situações aí de laminite, né? E só pegando uma carona do comentário da IATA ali, que é o que tem acontecido muitas vezes, é o pessoal fazer uma dieta zero, né, desses animais aí que tem o PPID ou que tem, né, síndrome metabólica a partir da medicação e tem muita gente perdendo o cavalo, né, por essa questão metabólica, né, e aí realmente não busca, né, se esses cavalos deprimirem aí com 24, 48 horas não busca mais. Então tem que ter bastante cuidado, né, e bastante critério, isso não é algo para ser feito de forma, entre aspas, aventureira, né, mesmo por técnicos que não estão que podem, né, ser veterinários e poder prescrever, mas não estão acostumados a usar essas drogas e abordagem para síndrome metabólica. Perfeito, perfeito. É, bom, tem uma pergunta sobre também a diferença entre a cabergolina e a metformina, se tem diferença no tratamento e as ações dos medicamentos. Não sei se vocês têm experiência, eu realmente não tenho experiência com cabergolina. A gente usa esses dois medicamentos, mas com objetivos diferentes. A metformina a gente usa mais para animais obesos ou que têm hipersulinemia, então o objetivo, junto com a mudança de manejo que a gente já enfatizou bastante, que é fundamental, usa a metformina para ajudar o animal a perder peso. E uma coisa importante da metformina é que depois que o animal perdeu o peso, importante ou seria aconselhável descontinuar esse medicamento. Até uma coisa que a gente está vendo agora com os humanos usando o Monjauro ou esses outros medicamentos, ainda não tem bem definido quando parar, né? Então, nos casos dos cavalos, das éguas, quando a gente tem essa perca de peso, que aí o animal nessa parte reprodutiva já está respondendo bem, já está voltando a ciclar normalmente, a gente suspende a metformina. O manejo deve continuar e sempre avaliando o cavalo. Eu costumo recomendar que avalie o cavalo se a propriedade tiver uma balança digital, é muito bom. Se não tiver, pode usar aquelas fitas métricas para estimar o peso do animal, que é muito mais prático, né? Qualquer pessoa pode ter isso no seu acervo, então reavaliar o animal frequentemente para determinar que está indo bem, pode parar a metformina e depois que pare, não volte a ganhar peso ou ter problema metabólico de novo. E já a cabergolina a gente usa para cavalo que tem PPID.
Então, é importante que a gente faça avaliação de PPID. Para isso, a gente avalia os níveis sistêmicos de ACTH, do hormônio ACTH. E se o animal for diagnosticado com PPID, a gente pode começar a usar a bergolina. Como o professor Nogueira falou, tem que ter todo um cuidado para começar o uso desses medicamentos, porque alguns animais têm anorexia e você precisa começar numa dose bem baixa, ou então você pode ter problemas num animal que já geralmente já é mais idoso, pode ter um score corporal mais baixo, daí ele tem anorexia, daí você pode ter os problemas. Então, é um medicamento que para animais com PPID é muito aconselhável. É um medicamento que você tem que usar para o resto da vida do cavalo, porque PPID não tem cura, você só tem manejo, tanto na parte do manejo diário, quanto o uso de medicamentos se for necessário. Mas se for usado adequadamente, os cavalos geralmente respondem super bem. Perfeito, perfeito. Super bom. Yata, eu tenho uma pergunta. Eu usei bastante cabergolina. Como que é teu. Tu sugere associar cabergolina com o hormônio da tireoide ou não? Com Não, tirosina? geralmente eu uso a levotiroxina mais para animal obeso ou que tem síndrome metabólica. Porque os animais com PPID, geralmente eles não têm problema de tireoide. Então, você fazendo uso da cabergolina, você já tem resultado bem positivo em relação ao PPID. Inclusive, se você estiver fazendo acompanhamento dessa égua para tentar estabelecer a parte reprodutiva, em pouco tempo, assim, você já vê uma mudança dela ter um ciclo mais regular, não formar tantos folículos hemorrágicos. Éguas com PPID, a gente tem algumas que tem uma endometrite crônica, então quando começa ela nesses medicamentos, ela já tem uma melhora. Então, a cabergolina por si só, junto com o manejo adequado, já fazem uma diferença bem legal. Interessante. Obrigado. Imagina, obrigada a você pela pergunta. Super bom. Tem na lista aí, Bruninha? Professora Não Bruna. tem, não tem, tava olhando aqui, não tem perguntas novas aqui. Que Se me bom. deixar fazer pergunta, eu vou perguntar mais das éguas prenhes, né? Ó, Vamos lá, vamos lá. Yata, então, eu sempre comento muito aqui no Brasil, a gente não tem o costume, e eu sempre falo isso com muito cuidado, porque a gente não comenta no sentido de colocar como rotina o exame transvaginal na égua prenhe, né? Mas o tempo que eu tive fora e acompanhei, e a gente tem trabalhado com alguma frequência aqui na UFPEL com a coleta de muco cervical, né, das éguas, então, que eu já tenho aquela, né, tríade ali da placentite, né, então, pelo menos a gente tenha descolamento de placenta, espessamento, presença de secreção, ou que seja, né, desenvolvimento precoce de úbere, a gente fecha pelo menos, né, três pontos importantes, e às vezes a questão muito da secreção vaginal, né, que às vezes não é uterino, pode ser uma vaginite, essas questões todas. Então, a gente não tem trabalhado com cultura aqui, né, com a cultura da cervix, que o Lourenço ainda comentou, né, desses swabs ali duplo protegidos, que são bem interessantes nesse caso, mas com a avaliação de muco cervical a gente tem um resultado já muito interessante em citologia, que é um resultado que a gente pode fazer um exame direto mesmo ali, ter um resultado imediato, né? Eu acho que tu trabalhou um pouco com isso também na época que tu estava em Lexington, né? E até com, não sei se tu estava lá naquela época de proteômica também, de muco cervical, mas então, qual a tua opinião sobre isso? O Lourenço também gostaria de ouvir o quanto vocês trabalham com essa avaliação de muco cervical, presença de secreção aí, pensando intravaginal mesmo, para auxiliar nesse diagnóstico mais definitivo da etiologia da placentite. Eu posso começar e talvez o Lourenço complementa, mas em relação à égua gestante, eu evito fazer qualquer manipulação vaginal. Se eu vejo secreção, descolamento da placenta, desenvolvimento precoce do úbere, talvez eu tente coletar, como você falou, a secreção vaginal.
Mas eu não gosto muito de ir na vagina porque eu acho que se tem algum problema que você está vendo, por exemplo, a descolação placentária, você já imagina que a cervix tem alguma incompetência, então já estão indo micro-organismos passando pela cervix, indo para o útero. Mas a vantagem de coletar essas amostras é que você consegue fazer uma cultura, como o Lorenzo falou, se você consegue fazer a cultura no seu próprio laboratório, próprio centro, você consegue ter esse resultado bem mais rápido e pode lhe ajudar a escolher qual antibiótico usar para você ter um pouco mais de informação antes de escolher o antibiótico. E em relação à parte da pesquisa, eu não estava lá em Lexington para a parte do muco cervical, mas o que eles fizeram, eles coletavam, inoculavam a égua para ter placentite experimental, e daí coletava várias amostras. Uma delas era o muco cervical, então eles iam realmente na cervix e com luva, né? Mas tirava todo o muco cervical, ou bastante parte do muco cervical, mas porque ia fazer a eutanásia das éguas. Então, a gente não manteve um grupo, por exemplo, para ver o que isso teria efeito, talvez acelerar o processo de aborto ou de algum problema do parto para as éguas. Perfeito. Não sei se o Lourenço faz diferente, se ele Não, costuma. eu concordo contigo. Eu não sou muito fã de fazer manipulação vaginal em égua. Muito mais para. Claro que naqueles casos que tem a égua tá com presença tá desenvolvendo um Uber, tem uma secreção vaginal, aí eu tento fazer uma coleta com suave, normalmente com o double blind, e normalmente eu tento fazer citologia também. Se eu vejo que tem secreção, eu tento coletar uma amostra da vagina cranial ali, porque muitas poucas vezes que eu vi placentite fúngica, eu consegui identificar na citologia. Só por isso. Mas eu não sou muito fã de avaliação vaginal também. Eu brinco até com meus alunos que eu não sou fã de usar vaginoscópio. Eu prefiro, se eu tiver que avaliar uma égua, eu prefiro ir com a minha mão ali, porque eu não gosto de abrir, eu não gosto de ter aquela coisa de entrar ar. E eu não sei, mas eu concordo contigo. Eu tento não manipular muito, só em casos específicos. Pegando uma deixa no que o Lourenço falou, que também o professor Bruno já tinha falado, eu adoro fazer citologia de tudo que eu posso, porque é uma coisa bem barata, assim, você tem as coisas lá, sai praticamente de graça para gente que está aqui. É uma, clinicamente, sempre tem informação importante, nem que seja achado negativo, por exemplo, não tem nenhuma bactéria, não tem nenhuma célula inflamatória, e também para gente que tem aluno aqui é uma coisa bem legal que eles podem ver lá em tempo real. Daí dá para você juntar com a parte da clínica e ajuda eles a entenderem todo o processo da fisiologia, da patofisiologia. Então, tudo que eu consigo fazer, citologia, eu gosto bastante. Perfeito. Sabe que você estava falando e a minha formação, né? As escolas aqui no Sul, com exceção de Pelotas, são alemãs, né? E a gente aprendeu, né? E foi treinado a trabalhar muito no método, né? Alemão e obviamente, na época que o ultrassom estava. Eu formei o ultrassom praticamente a gente não usava, foi usar alguns anos depois, 2, 3 anos depois. E o vaginoscópio era uma excelente ferramenta, né? E sem dúvida, né? Com o ultrassom, né? Ocupando o espaço que ocupou, a gente deixou de lado a vaginoscopia, né? Porque muita coisa a gente precisava, por exemplo, quando diagnóstico de gestação a gente fazia porque palpava, tinha dúvida, colocava o espéculo para confirmar isso, quando não se tinha ultrassom, né? Então, pegando no lado histórico, né? Mas sem dúvida, eu vejo muito assim que a escola americana sempre foi muito menos, né, de trabalhar com a vaginoscopia. Inclusive, se observar os espéculos clássicos, né, de vaginoscopia, são todos europeus, né? Polanski, né, os franceses, assim que eu valho. Mas eu vou na linha de vocês também. Eu acho que não tem que mexer, né, numa situação em que não tem a necessidade, mas eu dou um passinho um pouquinho à frente no sentido de que também não tem que deixar de avaliar quando tem dúvida, né?
E que muitas vezes o pessoal fica nessa, não vamos abordar a vagina porque tem risco, né? Se precisa fazer o diagnóstico, né, tem que trabalhar, obviamente, de forma correta e com a técnica para chegar ao diagnóstico perfeito, né? Isso corroborando o que vocês falaram, né? Não é fazendo um contraponto. Não, e eu acho que tem que ter esse cuidado que nós estamos tendo aqui nessa questão de como abordar. E lá em Illinois o pessoal usava aqueles espéculos que é de bovino, né? Aquele compridinho, exatamente pela preocupação que vocês os dois abordaram em relação à entrada de ar, né? Que eu também, Lourenço, como tu falou, a gente prefere fazer palpação mesmo com muito cuidado, né? Trabalhando com os dedos por fora da cérvix para fazer a coleta para evitar que piore a situação, né? Bem o que vocês comentaram. Perfeita as colocações. Uma coisa que eu adoro fazer é usar vaginoscópio. A gente usa, acho que é o mesmo modelo que você está falando de Illinois, que é o tubinho assim, aqui a gente tem descartável, que facilita bastante a vida. É um tubo de papelão assim, mas é bem seguro, é especial para fazer vaginoscopia. Daí eu gosto muito em égua que não está gestante. Nesse caso, todas as avaliações em éguas eu faço nas outras espécies que eu trabalho também, inclusive eu trabalho bastante com alpaca e a gente tem bastante informação usando vaginoscopia em animais não gestantes. Então, nesses animais eu gosto bastante de usar. Perfeito. Qual é o Bom, nome desse espéculo, ô Yara? Eu não sei Sabe o que eu nome. não sei o nome oficial, Bru? Eu só chamo o- espéculo descartável. É, É o espéculo descartável, é bem isso, é espéculo É, descartável. eu acho que tem algumas empresas que fazem, Muito mas eu não barato. sei o nome. Eu até gosto de usar ele, sabe quando você tem uma égua que tem uma laceração? Eu uso ele no reto da égua para conseguir ver onde está a laceração e ver a gravidade da uhum. laceração. Então, acho que é uma ferramenta que eu sempre gosto de ter disponível. perfeito, perfeito. Pessoal, são 20h27, ou seja, 8h27, a gente está praticamente 1h30, né, conversando. E sensacional, né, poder, a gente tá conversando 1h30 e parece que começou há pouquinho, né? Isso a gente se deixar correr, a gente se vai, né, muito longe nesse papo. Mas a ideia é também, né, não abusar da paciência de vocês e da cordialidade de vocês de terem feito as aulas para a gente e estar aqui para tirar dúvida, né? E agradeço muito, Yata, Lorenzo, né, a professora Bruna, a professora Ellen que entrou, as pessoas que estão assistindo, porque é isso, a gente acabou divulgando, né, não digo de última hora, mas a gente divulgou, né, relativamente rápido, mas a gente queria começar, né, porque esse vai ser um processo de educação continuada que a gente quer dar continuidade na Bravec. Então, agradeço muito, né, por vocês serem os pioneiros, né, dessa etapa, né? Com certeza a gente terá outras oportunidades e vão criar um método, né? Então, nessa lógica, assim, a gente, enquanto gestão, obviamente está qualificando e mantendo, né, a conferência anual, né, que segue em julho e a gente vai fazer o próximo ano em Campinas, e nos próximos a gente quer alternar locais. A gente tem um compromisso de fazer as regionais, a gente estava com um projeto para fazer em Brasília em março, mas ficou muito em cima, então a gente vai projetar um pouquinho mais para frente aí. Mas a ideia é levar conhecimento aos nossos colegas, né, e fornecer material. Então, como eu falei, a área de membros ali está cada vez mais completa. A gente está com uma parceria com a Associação de Veterinários de Equídeos da Argentina, que a revista deles também está disponível, né? A gente logo vai estar imprimindo a Mais Equina para mandar fazer um esquema com os sócios para que eles também tenham acesso à revista, vamos falar assim, física, né? E, bom, então, não estou fazendo campanha alguma, né? Só relatando um pouco do que a gente está fazendo. E eu queria fazer uma passagem geral aí para o doutor Iato, doutor Lourenço, doutora Bruna, né? Que vocês façam, né, os seus comentários e, mais uma vez, agradeço muito, né, a participação de vocês. Primeiro, Iato. Eu ia falar que primeiro, acho que só agradecer o convite da Bravec, como eu falei, comecei indo para a Bravec quando ainda era aluna de veterinária, 1000 anos atrás, mas é um prazer estar aqui como palestrante e é um prazer enorme estar aqui com o Lorenzo nessa primeira etapa. A gente estava junto na Washington State University agora em setembro
e se coloca a gente para conversar sobre esses assuntos, a gente vai embora, né, Lourenço? Lá a gente estava fazendo um curso sobre alpaca, então bem diferente sobre os tópicos de hoje, mas se bota a gente para falar sobre essas coisas, a gente vai embora e não para nunca. Então foi um prazer bem grande estar aqui nessa mesa redonda e muito obrigada pelo convite. É bem isso aí. Muito obrigado pelo convite. É bom estar aqui com a Yata, que a gente se conhece e dá bem, está sempre conversando sobre um monte de coisa. E estamos sempre à disposição aí. Eu também acho que provavelmente não foi a minha primeira, que teve, eu lembro até hoje que teve uma conferência da UFPEL, que eu apresentei o meu primeiro pôster, mas fora da universidade, a Bravec foi a primeira que eu lembro de ir lá com o meu posterzinho, com medo do que eu me perguntar. Mas é muito legal poder voltar e estar à disposição, né? Poder ver amigos e etc. Então, muito obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição aí. Professora Bruna, Eu só gostaria de agradecer mesmo a oportunidade, né, de estar aqui com os nossos amigos, né, e colegas, e ainda com esses relatos no final, né, que deixam um incentivo maior ainda para essa questão da formação continuada, né, que o Abravec fez parte da nossa vida e faz, né, na formação aí de grande parte dos profissionais da nossa área. Então, só agradecer, Nogueira, que seja o primeiro de muitos aí que nós vamos construir junto nos próximos anos. Muito obrigada, Yata. Obrigada, Lourenço. Obrigada, Nogueira. perfeito, obrigado. A professora Bruna fez o meio de campo, falar assim, né, que fez a conexão com o Lorenzo e com a Yata, que são parceiros, né, e eu fico muito feliz, né, de a gente estar iniciando essa etapa aí com jovens profissionais, né, então, claro que é importante, né, a experiência, e vocês têm experiência, né, mas principalmente jovens profissionais de sucesso brasileiros, né, que trabalham no exterior. Então, uma forma de mostrar a qualidade da nossa formação e, obviamente, da formação de cada um de vocês. Então, isso é um grande orgulho, né, para nós que somos professores, mas para nós que somos brasileiros e que sabemos, né, o quanto a gente tem de qualidade. Eu digo toda hora, né, a gente tem muita qualidade instalada no Brasil nas diversas áreas da medicina de equídeos, né, então é uma grande satisfação. E só para dar outra novidade que a gente também está aprovando, a gente tem uma reunião da diretoria, vai ser a primeira presencial na semana que vem, e a gente montou, junto com o professor Marcos Watanabe, né, que montou uma comissão, a gente está trabalhando em várias comissões na lógica de expandir a Bravec, e a gente vai fazer um fomento formal, né, aos grupos de pesquisa, né? A gente já tem cadastrado, inclusive estão seguindo a Bravec e a gente mutuamente seguindo mais de 50 grupos de estudo e pesquisa, né, em equídeos, e a intenção é fazer na próxima Bravec, já em Campinas, fazer um encontro dos grupos de pesquisa e fazer um fomento, né, para que a gente mantenha exatamente o fruto disso que a doutora Iata e o doutor Lourenço falaram hoje, né, de ter começado nas primeiras, quer dizer, as primeiras experiências de congresso, vou falar assim, grande, foram a Abravec. Então, a gente seguir fomentando isso enquanto gestão, enquanto diretoria. Então, agradeço muito vocês, né, as pessoas que estão nos ouvindo agora, as pessoas que participaram fazendo perguntas, as que vão ouvir, né, na sequência. E a gente encerra, né, esse primeiro webinar e desejando que todos tenhamos, né, um excelente semana aí, muita saúde e que a gente siga colhendo bons frutos. Muito obrigado mesmo, hein? Forte abraço a todos. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, obrigado.